traz as impressões dele aí sobre esse empate, né? A estreia do Fluminense e do Borussia na Copa do Mundo de Clubes. E logo depois do Rizek a gente volta a falar aqui sobre o jogo. Fala, Rizek! Cara do Troca, boa noite Brasil. Eu imagino que por aí o pessoal esteja debatendo quem teve a melhor estreia entre os brasileiros, e daqui de Nova Jersey eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar de que foi o Fluminense. Porque nesse mesmo estádio o Palmeiras enfrentou o Porto e teve 20 minutos finais de um grande domínio, e aqui o Fluminense foi dominante do começo ao fim. E no meu entendimento o Dortmund é um time melhor do que o Porto. Dortmund é um time de quartas de final de Liga dos Campeões, há 2 anos esteve na decisão. Porto é um time de Liga Europa, que levou 10 gols em 15 jogos, foi eliminado pela Roma, teve a pior campanha dos últimos 10 anos do Campeonato Português, foi terceiro, quase quarto. Então, analisando a dificuldade do adversário e a partida que fez o Fluminense, a qualidade de jogo do Fluminense, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que o Fluminense teve, dos brasileiros, o melhor desempenho. E foi muito legal participar dessa jornada tricolor aqui desde a véspera, porque eu acompanhei a entrevista do Renato no chamado Dia -1 da FIFA e queria dividir com vocês que tudo aquilo que ele disse ter projetado, planejado para o jogo aconteceu. A começar pelos cuidados defensivos. O Renato abriu a sua participação na véspera do jogo dizendo que a grande preocupação do Fluminense eram as bolas aéreas para o Guirassy, que o time tinha que impedir que a bola chegasse no centroavante de 1,88 m. E olha, não chegou uma única bola para o Guirassy cabecear. Check, ponto para o Renato. Ele fez uma promessa também que muita gente ali ao meu lado não levou a sério, nem eu, que o Fluminense ia encarar o Dortmund de igual para igual, sem medo de jogar. Ele fazia inclusive uma analogia divertida, bem a lá Renato, que a diferença, na opinião dele, do europeu para o brasileiro é que o europeu ia para o mercado com 1 milhão, o brasileiro sul-americano ia com 100 mil, mas que no fim das contas, o resultado das compras daria a mesma refeição. Olha, a refeição do Fluminense ficou muito mais bonita, muito mais saborosa. As compras do Fluminense se demonstraram muito melhores no jogo aqui do que o Dortmund. O time do Arias, do Thiago Silva, que jogou muito, do Nonato, do Martinelli. Citei aqui 4 jogadores, do Hércules, um quinto. Podia citar o time inteiro, porque eu entendo que o time inteiro do Fluminense jogou bem. O Arias, para mim, foi o destaque, mas o time inteiro do Fluminense jogou bem. O Renato já esteve em mundiais de clube como jogador, venceu, dando show inclusive, e como técnico perdeu dirigindo o Grêmio para o Real Madrid. E uma informação de bastidor que eu trago para vocês. O Renato, à época, em 2017, se incomodou muito com a maneira que o Grêmio encarou aquele Real Madrid. Foi 1 a 0 o jogo, vocês devem se lembrar, e o Renato não gostou, ele achou que o Grêmio respeitou demais o Fluminense. O Grêmio mal passou do meio campo naquele dia. E eu acredito, conhecendo o treinador, que ele trouxe esse assunto para a preleção, para o papo com os jogadores, que eles não respeitassem demais o Dortmund. Eu sei que o Dortmund não é uma equipe da primeira prateleira, não está entre assim, não é um Real Madrid, mas é um time de respeito. Para vocês terem uma ideia de valor de mercado, o site Transfer Market, por exemplo, calcula em mais de 3 bilhões de reais o valor de elenco do Dortmund e em 500 milhões do Fluminense. É inegável que o Dortmund chega aqui com cartaz de um time de quartas de final de Champions. E o Fluminense não respeitou, não teve medo. Para citar o imortal Nelson Rodrigues, que certamente está muito orgulhoso, não do resultado, porque deve estar lamentando o resultado, mas da atuação, da coragem do Fluminense. O Fluminense não teve hoje aquele complexo de vira-latas. Ele não olhou o europeu de baixo para cima, ele veio para o jogo, se impôs. E mantendo esse nível de atuação, eu acho que o Fluminense tem condição de ir mais longe do que a gente esperava. Não sei vocês, eu estava imaginando que era quase certo que o Fluminense passaria em segundo e aí teria que encarar a Inter de Milão. Com esse nível de atuação, acho que o Fluminense pode sonhar perfeitamente com a primeira colocação, fazer saldo nos próximos jogos, fugir da Inter, que não é um bom negócio nesse momento, encarar a equipe italiana, e ir mais longe do que a gente projetava. Então, assim, analisando o que foi a entrevista do Renato antes do jogo, as coisas que ele disse ter planejado e que deram certo, vou dizer que o Fluminense encheu de orgulho, não só o Fluminense, mas acho que todo mundo aqui do futebol brasileiro deve se orgulhar do que fez hoje o Fluminense. Grande abraço para vocês, boa noite e até a próxima. Valeu, Rizek, valeu pelas informações, né? Rizek dando o seu pitaco aqui. Aí ele citou? Né? Não, pegou não. Pegou chuva lá, hein? Pegou chuva, tá resistente. Ele citou ali, e eu queria perguntar para vocês também, sobre o que o Rizek disse. Ele disse que para ele foi a melhor estreia em termos de rendimento, né? Claro que não de resultado, porque Flamengo e Botafogo venceram os seus jogos.
o Palmeiras e o Fluminense empataram. Mas eu concordo com ele quando ele diz que em termos de desempenho, o desempenho do Fluminense foi o time que mais me agradou ao ver jogar, também tendo em conta o nível do adversário, que era superior aos outros 3 enfrentados pelos outros brasileiros. Exatamente, o Fluminense, em termos de... É justamente isso mesmo, o resultado não ganhou, ficou abaixo do Botafogo e do Flamengo, mas desempenho realmente. O Palmeiras, ele mereceu também ganhar, teve a oportunidade de ganhar, só que aí a comparação Borussia e Porto tem uma diferença grande aí. O Porto não vem bem, tanto no Campeonato Português, é um nível um pouco mais abaixo do que o Borussia, né? Então por isso o desempenho do Fluminense nos 4 times brasileiros ficou melhor em termos de apresentação, em termos de jogo. Agora eu quero chamar um pouquinho a atenção, Felipe e Alex. A gente está todo o mundo todo falando muito bem do Fluminense, só que a minha preocupação agora é o que vai ser. Agora eu vi isso na entrevista do Thiago Silva, essa preocupação é nos próximos jogos do Fluminense. Os próximos jogos precisa-se que o Fluminense tenha essa mesma intensidade. E aí ele mantendo essa intensidade, com certeza vai lutar muito para ser o primeiro do grupo. Como o próprio Rizek diz aí, o Fluminense encheu de orgulho o futebol brasileiro, né? Com essa apresentação. Meio que chocou o mundo. E agora é isso, vamos para o próximo jogo. Eu faria 3 modificações, colocaria o Cano, o Ganso e o Fuentes na lateral esquerda, porque a gente precisa de gols. É o que vai decidir esse grupo, é saldo de gols. E temos tudo aí para classificar e, se Deus quiser, surpreendendo todo mundo, chegarmos longe nesse Mundial. Quem sabe até uma final, né? Futebol é aquele negócio. Nada acontece de véspera, são 11 contra 11 dentro de campo e tudo pode acontecer. E o Fluminense é aquele time das missões ditas impossíveis que a gente torna possíveis. É isso aí, saudações tricolores.